Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, e a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade, Senhor, é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei, enquanto eu viver. Em Teu nome eu levantarei a minha alma. Minhas mãos, eu quero dizer aos nossos ouvintes e os irmãos, eu citei o Salmo 63. Todos nós sabemos que o Salmo 63 foi falado por Davi. Davi dizendo que ele buscava Deus de madrugada, porque a alma dele tinha sede. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu quero que Deus me dê essa sede que Davi tinha, né? Quero desde já cumprimentar os nossos irmãos, os ouvintes, que sempre estão aí na audiência do programa Despertar com Jesus. Este programa é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora os irmãos ouvintes perguntam: por que o Senhor sempre fala que o programa Despertar com Jesus é da mensagem precursora? É porque na era da Odisseia há uma promessa de uma mensagem e um mensageiro. Porque na primeira vinda de Jesus teve um mensageiro que foi João, e na segunda vinda de Jesus agora também tem um mensageiro. Os teólogos, os PhD, os LLD, eles às vezes podem até saber, mas eles não falam, porque eles não têm a revelação. Eu quero agradecer muito a Deus, que além de Deus ter mandado uma mensagem precursora da segunda vinda de Jesus, Ele tem aberto os meus olhos espiritual para me compreender a revelação da palavra de Deus. Quero desde já agradecer muito ao Senhor Deus. Quero desejar a todos um bom dia com Jesus. Que Deus nos abençoe, que cada dia nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu sou sobrevivente de um naufrágio. Mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu e a lua, a noite não apareceu. E na tempestade forte, ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus.
noite não apareceu, e na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. O dia amanheceu, Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu, Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler as Escrituras no livro de Romanos, no capítulo 3, do versos 1 ao 5. Que Deus vos abençoe. Deixem as Escrituras abertas, porque Deus vai abençoar nós através da sua palavra. Eu creio que nessa manhã, nessa oportunidade, o Espírito Santo vai tomar o meu coração, tomar a minha boca, tomar meus lábios e tomará também os corações dos nossos ouvintes. Meu muito obrigado. Então, eu acredito que os irmãos, aqueles que não puder, às vezes, acompanhar através da leitura das Escrituras, mas também pega um papel, né, um caderno aí, um lápis, uma caneta e anota, porque você, como disse Jesus lá em São João 5:39, examinai-vos as Escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você nota aí para depois vocês ler e vocês ter os seus conhecimentos, as suas mentes abertas para compreender qual que é a perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo São Paulo, no capítulo 3 de Romanos, diz assim: qual é logo a vantagem dos judeus? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Porque, se algum for incrédulo, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aqui está. Eu sempre falo como o profeta William Marrombrana, o profeta que veio no espírito e virtude do profeta Elias. Ele sempre se considerava um indigno. É difícil uma pessoa querer ser considerada um indigna. Eu quero me considerar como indigno, Pai. Mas eu estou aqui para que o Senhor tome nas suas mãos e faça a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava pensando nessa madrugada o que eu iria falar. Às vezes vem uma escritura, vem uma outra, mas de repente a gente vê que nós temos que andar na vontade perfeita de Deus. E eu acredito que essa escritura aqui, que nós vamos trabalhar um pouquinho nela, a qual o apóstolo São Paulo, aqui
verso 4 de Romanos 3, ele diz, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em suas palavras e venças quando for julgado. E se a nossa injustiça for por causa da justiça de Deus, que diremos, pois? Porventura, será Deus injusto? Eu quero, meus queridos irmãos, ouvintes, falar sobre mentira. Nós sabemos que a mentira, ela é antiga, ela é remota. A mentira, ela é desde do princípio do mundo. Vocês podem ler lá no capítulo 3 de Gênesis ali, você vai ver que o que arrastou a raça humana para o pecado, para a destruição, o que foi? Foi verdade? Não. Eu quero dizer, a mentira, ela é o autônomo da verdade. O que é autônomo? É uma coisa contrária. Então, vocês sabem que lá em Gênesis 3, Deus falava uma coisa e o diabo falava outra. Vocês podem ver aqui que no capítulo 3 de Gênesis, vocês vão encontrar, vocês que não podem, às vezes, ir acompanhando aí, vai notando. Está escrito assim, ora, a serpente, ela era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher disse para a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, e nem tocareis, para que não morrais. Então veja bem, Deus falou para Adão e Eva comer de todos os frutos que há no jardim, mas daquele que estava lá no meio do jardim, não era nem para tocar. Aí o diabo, através da serpente, falou para Eva, né? Não. Então é assim que Deus disse, né? E pior, foi o primeiro pregador do evangelho, né? Tem hoje gente que tem enormes catedrais, tem ministério em outras partes de outro mundo e se considera um grande homem dessa terra, mas mal sabendo ele que ele vai ser condenado pelo que ele fala e ele vai ser justificado também pelo que ele fala. É o que Paulo chegou a dizer aos romanos, não é isso mesmo? Então, o próprio Jesus chegou a dizer, você é justificado pelo que você fala. E você também é condenado por que você fala. Mas hoje, nós estamos num mundo da mentira que parece que o povo não sente mais a sua condenação, né? Nós vemos que a mentira, ela surgiu lá no jardim do Éden. E ele vem percorrendo por todo esse tempo. Como o apóstolo São Paulo chegou a dizer aos Romanos, capítulo 3, que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Por que estava destituído da glória de Deus? Por causa da mentira. E hoje o que mais está destruindo o mundo evangélico, o mundo religioso, é mentira. Hoje tem homem em adultério, tem homem bebendo, tem homem roubando, tem homem cabeludo, tem homem mentiroso, tem homem... não vou nem falar o que essas pessoas estão participando. E estão pregando o evangelho. Tá vendo? Você acha que o diabo foi lá e contou uma mentirinha para... Agora, eu não estou aqui para atacar a seita de ninguém, mas nós temos que desmascarar o diabo. Tem uma religião aí, que eu não vou citar o nome,
ela surgiu lá por volta do ano 325, por aí assim. Aí ela disse que a Eva comeu uma maçã. Isto é uma mentira! Maçã não gera filho, não! O diabo, ele é o pai da mentira! Jesus chegou a dizer para os religiosos: vocês têm por pai é o diabo. É. Então, vocês sabem que a mentira, ela chega uma hora que ela é derrotada. Se você continuar na mentira, o seu fim será drástico. Vocês podem encontrar aqui no livro de Atos, no capítulo 5, você vai ver aqui uma mentira. E você, pregador, tem que ter cuidado. E nessa semana que passou, eu estava vendo uma pessoa, não estou condenando a pessoa, mas alguém perguntando por que Jesus considerou nós para ser como a serpente prudente. Ele disse porque quando a serpente vê o homem, ela sai correndo. Eu não sei não, hein? Seria bom mesmo se a serpente, quando visse o homem, saísse correndo. Aí ninguém era picado. Mas pelo contrário, tem umas delas, chama Sassurana, que ela até voa. É, ela até voa. Não tem asa não, mas ela até voa. Então, ele disse que essa pessoa disse que é por causa que ela foge. Não é por causa disso não. Você viu ali, é porque o diabo, ele é perseverante. Enquanto ele não jogou a raça humana por terra, ele não parou de mentir. Ele conseguiu o seu intento. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, ali estará ele para prestar sua conta. Os religiosos não sabem. Os religiosos hoje, do dia de hoje, os PhD, os bispos, arcebispos, nem o Papa sabe que a serpente, ela passou na arca, passou no ventre da mulher de cão. Mas lá, naquele fogo do inferno, ali a Bíblia diz que o fogo não apaga e o bicho não morre, mas vai ficar queimando. É, lá vai ser o fim. E veja bem, eu estou falando de mentiroso, não estou? Então veja bem, olha a condenação aqui. Agora tem pessoa que fala assim: ah, mas evangelista, eu estou pregando o evangelho. Isso mesmo, o diabo também pregou foi o evangelho. Quando você fala assim que a Santa Ceia tem que ser com pão comprado na venda e tomando... Eu vejo na internet constantemente isso daí, né? Os pregadores dizendo que é um suco de uva. Agora eu pergunto, na Bíblia, onde é que está escrito que Jesus Cristo usou o suco de uva? Onde é que está escrito que Jesus, quando Jesus mandou, quando ele estava com fome, ele falou para os discípulos: vai na cidade, comprar pão. Lá compraram pão para ele, não sei se era pão de sal ou se era pão de doce. Mas quando foi para preparar a última ceia, falou: vai, prepara na casa ali, vai haver um cântaro d'água e prepara a ceia. Ali não foi pão fermentado. O pão fermentado é o significado das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. E aqui está, vamos ver, porque eu gosto de falar a verdade. Aqui, ó, Apocalipse 21. Olha o resultado dos mentirosos. Você que anda aí ocultando no seu coraçãozinho ah, mas eu tenho PhD, eu sou formado na faculdade de Harvard, eu sou isso. Pode ser o que for. Naquele dia do trono branco ali, a sua mentira vai te desmascarar você. Aqui, ó, Apocalipse 21, verso 7. Não, verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte está reservada aqui, ó, no lago que vai arder com fogo de enxofre. O que é a segunda morte? Agora, aqui, para nós não perder tempo, no livro de Atos, capítulo 5, está escrito de um homem aqui chamado Ananias.
Eles eram ricos, fazendeiros. Ele e a sua esposa Safira venderam as suas propriedades e foram lá na casa de Deus levar a sua parte. E ali, vocês podem ler Atos 5, tá? E ali estava Pedro. E então Pedro chegou a dizendo assim: você reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse Pedro: Ananias, por que então encheu Satanás? Quando você está mentindo, você está cheio do diabo, você está cheio de Satanás. Quando você põe uma mulher para pregar o evangelho, uma mulher para ser pastora, uma mulher para ser pregadora, uma missionária, uma apóstola, isso é uma mentira, que a palavra de Deus nunca concorda com isso. Isso é da coisa do homem. O que é do homem vai para o inferno. Aí, disse Pedro: Ananias, por que encheu o seu coração Satanás? Para que vier mentisse. Hoje, o evangelho é uma pura mentira. Veja bem, para começar, já quero ser sincero, não estou aqui para atacar ninguém, eu estou falando a verdade. O batismo de Pai, Filho e Espírito Santo, isso daí é uma mentira. Ô evangelista, mas não está lá no livro de São Mateus 28? Está lá, mas ali não é batismo. Ali foi apenas uma ordem. Será que Jesus ia dar uma ordem para os seus apóstolos? E depois eles faziam outra coisa? Que nem hoje? Hoje as igrejas estão cheias de pessoas mundano lá, cabeludo, homens cabeludos, mulher de calça esporte, de short, roupa escandalosa, boca com batom. Será que Deus ia fazer isso? Então, aí Pedro falou assim: por que mentiste para o Espírito Santo? Tem muitos pregadores que estão mentindo para o Espírito Santo. Mas olha só o que aconteceu. Por que você não retivesse parte do que não era seu, Ananias? Ficasse. Mas guardando não ficava para ti. Veja bem. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu. Capotou na presença de Deus. Quantos vão capotar naquele dia, lá do trono branco de Apocalipse? Quantos vão capotar na presença de Deus por causa da mentira? Ananias ouviu essas palavras, caiu, expirou, e veio um grande temor sobre todos. Aí, levaram ele para enterrar. E passando mais um espaço, de hora, 3 horas, entrou a sua mulher com o mesmo espírito. Com o mesmo espírito de mentira. Veja bem. Entrou a sua mulher e não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: diz-me, você vendeu tanto aquela herdade? Ela disse: sim, foi portanto. Então disse Pedro: por que é que entre vós consertasse para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, a porta dos pés do que sepultaram o teu marido. E logo ela também caiu e morreu. Oh, glória a Deus! Deus, Ele ama o homem, Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então por isso que lá no livro de Apocalipse 18 está escrito: sai fora dela, povo meu, para que não seja participante das suas mentiras, das suas fracaturas. E lá em Efésios capítulo 5, verso 14, também está escrito lá: desperta. Paulo dizendo: desperta, tu que dorme, levanta diante dos mortos, que Cristo, Ele quer esclarecer a verdade, mas se você não quer a verdade, fica com a mentira. Deus não obriga você a ficar com a verdade, não. Vocês sabem que quando Deus falou, ali, nós sabemos que quando Jesus veio ao mundo, o profeta Isaías falou que uma virgem ia conceber e daria luz a um filho, um menino.
e o seu nome seria o Emanuel. Aí o que aconteceu? Deus, ele não está preocupado com os pensamentos do homem, com a maneira do homem atuar. Deus quer saber se o programa dele segue adiante. Deus não está preocupado com papa, com falso profeta, não. Deus está preocupado com a sua palavra. Aí o Caifás e o Anás falou: ó, minha filha, nós lemos no pergaminho que ali é uma virgem, vai dar à luz um menino e o seu nome será o Emanuel. Você, minha filha, eu acho que vai ser a mãe do Salvador. Vamos arrumar um enxovalzinho, vamos dar um jeitinho, arrumar o bercinho, arrumar tudo, para deixar tudo organizadinho, para quando ele nascer, né? Ele vai nascer aqui no palácio. Quem sabe o Caifás, o Anás, era da mesma maneira, né? Não sabendo eles que Deus, ele não está no programa do homem. O homem é infalível, o homem é falível, o homem é cometedor de mentira e pecado. Aí o que aconteceu? Estava lá o anjo visitando Maria. Salve agraciada, não temas, porque o que está gerado de você é do Espírito Santo. Veja bem, Deus tem uma bênção para você, você não pode ficar na mentira. Se você estiver na mentira, Deus não te opera. Então eu quero dizer para você, meu irmão. E o Nabucodonosor, ele foi lá em Jerusalém e trouxe lá 4 rapazes. O Sadraco, Mesaque, Abednego e Daniel. Aí, diz que eles iam ficar na Babilônia por 70 anos. 70 anos. Mas o que aconteceu? Eles ficaram lá os 70 anos. Aí veio o falso profeta e falou que eles iriam ficar só 2 anos, só, lá na Babilônia. E Jeremias falou assim, é 70 anos. Deus disse que é 70, Deus não muda. Conforme está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, creio que ali por volta do versículo 6 diz, não é nós não existe trindade. A trindade é do diabo. Ele diz ali em Malaquias 3, 6, eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não muda, porque o mundo, a era de Laodiceia, ela se evoluiu, ela modernizou e modernizou mesmo. E está indo cada dia mais para o fundo do abismo. Está indo para o fundo do abismo. E ali então, Daniel falou que era 70 anos. E o diabo, através desse falso profeta, falou que era só 68. Faltava 2 anos só para esse cara. Irmão, por isso que nós temos que ficar com a verdade, não com a mentira, porque a mentira nunca foi de Deus, a mentira é do diabo. Você pode ver os políticos aí, quando esse candidato, não estou generalizando a todos, mas pode ver, quando esse candidato, eles prometem 1000 promessas, depois eles saem até fora de tanta vergonha, porque nós temos aqui imprudente político, né? Que quem sabe prometeu, mas os bairros estão lixo, é uma verdadeira bagunça desgraçada. Quem sabe nas campanhas políticas prometeu 1000 maravilhas, né? Mas que Deus, Jesus Cristo lá em São João 14, 6, ele diz, não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei. Agora, será que Jesus mentiu? Não. Agora tem um monte de mentirosos por aí, dizendo que Jesus já veio, lá em 28 de fevereiro de 1963. Isto é mentira. Jesus Cristo ainda não veio. Mas você que é uma virgem prudente, esteja atento, porque qualquer hora dessa, esse mundo vai ser pego de surpresa, porque Jesus vai tirar a noiva e vai levar para aquele reino celeste. Que Deus os abençoe. O meu muito obrigado. Se tiver alguém enfermo, seja curado pelo poder de Deus. Se tiver alguém aflito, seja liberto. Se tiver alguém perturbado, alguém perdido nas drogas, perdido no alcoolismo, na criminalidade, saia, entrega a tua vida a Jesus, que Ele quer te salvar. Pelo poder de Deus, eu peço que Deus sela essa mensagem no coração dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes.